uma das coisas mais comuns que as pessoas relatam para a gente, estudando esses materiais e usando as ferramentas, é o fato de que, realmente, Fernando, certas coisas me incomodavam antes e hoje não me incomodam mais. Você pode até apontar, putz, isso aí só me incomodar, não me incomoda mais. Daí você começa a rever a quantidade de coisas que antes te incomodavam e você fala, não, isso não me incomoda, você também não. E você nota que vai cada vez diminuindo. Então, se cada vez mais situação nos tem, significa que cada vez mais nós nos temos. Ou seja, a gente não está sendo controlado pelo meio. Então, parte da jornada de se tornar consciente é, obviamente, entender que nada tem poder sobre você. E que no final do dia você é o criador da sua realidade. A gente não pode ser o criador da realidade só quando as coisas boas acontecem, né? A gente tem que ser o criador da realidade, independente do que esteja acontecendo. A gente está criando isso. E está co-criando também, né? E tudo isso está servindo como parte de um processo de evolução, é isso. Vamos adiante. Ver além é preciso. Ver além do quê? Ver além das circunstâncias. É saber que talvez, por mais doloroso que algo seja, entender que tem um motivo para a sua existência. E não cabe a nós, naquele momento, talvez, entender esse motivo por completo. Talvez, naquele momento, a gente não tenha uma explicação lógica. E você vê que lá na frente, em outros módulos, a gente fala, uma das piores coisas que a gente pode se fazer é ficar tentando entender o porquê das coisas acontecerem do jeito que elas aconteceram. E eu posso tentar transformar isso num entendimento mais fácil possível. É só sentir. Você quer entender por completo o que aconteceu com você? Não pense, sinta. Só isso. Não dê nome. É só não dar nome, é só sentir. Sinta só. Porque essas situações que nos oprimem, se assim podemos dizer, ou nos incomodam, ou nos tensionam, basicamente é um mecanismo de default, mecanismo de automático do universo, de empurrar a energia de volta para o sistema. Então é como se fosse assim. Vou fazer em exemplo, que daí dá para vocês aprenderem. Uma verdade, uma vez estabelecida, ela nunca é final. Eventualmente, ela vai ser atualizada. Talvez que você já praticou isso no senso familiar. Daí você pode estar aqui dentro pensando assim, eu sou de boa com a minha família. Esse entendimento de que, obviamente, se eu estou fazendo o mal para um ser humano, eu estou fazendo o mal para mim mesmo. Você entendeu que, eventualmente, essa verdade ela vai ser atualizada, tá? Você não pensa assim. A melhor forma de você tomar consciência, a forma mais fácil seria fazer isso que a gente está fazendo. Igual os anciões faziam no passado. Sentavam, começavam a conversar e tentavam eventualmente aplicar isso em suas existências. É isso, essa é a forma mais elegante de se viver. Bem elegante. Ao contrário disso, qual seria? Porque não é justo, vai que aquela pessoa não tem acesso a essas informações. Como que ela faz? Muito fácil. A vida produz uma circunstância com a qual ela começa a causar uma tensão naquela pessoa. Então presta atenção. Então ela não está prestando atenção em certo aspecto. E chegou o momento da vida, ou seja, sua alma, requerer que você cresça. Daí aparece uma circunstância. Mas a princípio essa circunstância não é grande o suficiente. Se a gente não consegue atualizar o nosso entendimento sobre a vida, ela vai ficando mais forte. Ela vai ficando maior. Até que ela chegue e começa a empurrar. E daí, se você não faz força de volta, ela vai apertando, até a hora que você quer lutar. Se a gente tivesse essa sensibilidade que está acontecendo, não precisaria ficar tão forte, não precisaria ficar tão grande, e você facilmente evoluiria. Porque a gente não sabe e não consegue fazer, essa situação acontece. Então, ela acontece para quê? As situações. Vamos lá. Para aumentar a chance de eu ter uma sensibilidade de quem eu estou sendo.
porque você só é em relação a alguma coisa, né? Essa é a questão que eu falei existencial. Agora o assunto ficou extremamente profundo, filosófico. É assim, a questão dessa vida é isso. Eu só sou alguma coisa por causa da relatividade, pessoal. Então isso cresce para ficar nítido na minha cara quem que eu estou sendo e para que daí a partir daquilo eu possa estar. É como se fosse assim. Eu lembro nos Estados Unidos o professor falando assim, a situação que é aterrissar na gente, que é fazer a gente sentir. Porque daí, como eu disse para você, você sentindo, ao invés de você lutando, aquilo vai causar o ancoramento daquela energia. Você entende como é muito louco? O trabalho seu é trazer isso tudo. Eu vou resumir. É trazer o paraíso aqui. É isso. Você vai ter que tornar isso aqui o paraíso. Isso aqui tem que virar paraíso. É isso. Pronto. Se for para resumir, vamos resumir. Supletivo de consciência. É isso aqui. É trazer o paraíso aqui. É fazer isso aqui virar um paraíso. Literalmente. Literalmente. Então, nesse processo, obviamente, eu preciso integrar certas energias. Então, quando essa energia ela começa a tomar forma em você, de que, vamos lá, que a gente começa a operar pela esse somos todos um. Vou operando para essa verdade de somos todos um. A princípio, esse todos um, somos todos um assim, ó. Somos todos um corintiano. Só nesse sentido. Se cruzou um palmeirense, a gente vai pra guerra. Dando um exemplo. Então você vê que ainda somos todos um, mas num nível bem fraco. Daí, somos todos um no sentido só de brasileiro, gringo não. Você sacou o que eu tô querendo dizer? Daí vai ter aquele somos todos um, mas somente pessoas que gostam do que a gente gosta. Então, você nota que na medida que você consegue incorporar mais disso, no caso, incorporar mais cores na sua vida, você cresce. A ponto de quando isso estiver acontecendo a nível visceral, presta atenção. Você vai gostar disso, né? Você vai estar andando pela rua, que na Paulista é fácil de acontecer, e você vê um personagem e você solta um julgamento na sua mente. Pensa alguma coisa extremamente negativa sobre aquela pessoa e crítica. Logo em seguida você ouve uma voz dizendo assim: retira isso que você falou. É você dizendo: honra essa consciência. Tira isso que você falou. Retira isso que você falou. E daí você começa a ficar consciente, daí você começa a produzir menos julgamentos. Então, pessoal, essa voz ela vai tomar forma em você através até de seus próprios pensamentos. Quando essa energia começa a ser ancorada, você mesmo vai falar: retira isso, vai. E você mesmo vai ter essa chamada. Você mesmo vai te dar uma dura, porque você vai ter ancorado aquela energia. E daí você transfere isso para outras coisas, pessoal. E você começa a transferir isso para outras decisões, porque significa que você chegou num sentimento de aceitação. Então, eu gostei muito quando me ensinaram esse tema de vamos ser co-independente. Vamos ser independentes juntos. Não precisa ser independente separado. Então, muitas pessoas subentendiam que antes, se você desenvolvesse muita consciência, você ia querer se isolar do mundo. Pessoal, desculpa. Ela desenvolveu certos aspectos da consciência, porque quando você desenvolve por completo, você volta e você quer conviver. Você não quer se isolar na montanha. A gente lembra, a gente falava, pô, você ser monge na montanha é uma coisa, né? Mas você ser um monge onde é necessário um monge, né? É outra história, na qual você pode, na prática, mostrar o exemplo. Não lembro qual seminário, mas eu dei um exemplo fundamental que me foi passado uma vez, que a gente só conseguiu ter o grande exemplo de Jesus, não sei se você percebe, mas é mediante em como ele lidou com as situações de adversidade. É isso que ficou marcado pra gente, de como uma pessoa lidou com as situações de adversidade. Agora, vamos tirar todas aquelas situações de adversidade. Ele teria sido esse padrão? Não, pessoal. Não ia nem ser falado. Porque aquelas mesmas coisas no sentido de realização, outros seres também fazem. Então, ele foi definido justamente por como ele lidou quando a adversidade chegou.
Ele ficou... Então, você entende que é nesse momento de fricção e de contração que você está passando, que é um momento que é demandado de você uma evolução. A vida está demandando que você atualize a sua consciência.